Pronto. Ah, Já está gravando, a gente já começa. Vamos lá, só relembrando, então. Olha, a gente está falando de Se Não Houver Amanhã, né, que é relacionado à escatologia, né, os tempos finais. Somos diferentes, mas somos imagem e semelhança de Deus. Isso é maravilhoso. Somos melhores do que os anjos no futuro. Agora eles são melhores, né? Eles têm uma capacidade maior do que a nossa agora. Dos anjos, um terço caiu do céu junto com Lúcifer, e esse é a composição dos demônios na Terra atualmente. Os anjos e os demônios perderam a liberdade de escolha, nós não, nós continuamos tendo essa liberdade, glória a Deus por isso. Na eternidade temos duas grandes verdades, né? A livre escolha para cada um de nós, e essa livre escolha nos levará ou para o céu ou para o inferno. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Escatologia é a doutrina das coisas futuras, é a explicação do que vai acontecendo amanhã. Soteriologia, que é a redenção, e cristologia, que é a vida de Cristo, são temas mais importantes. Entretanto, a escatologia chama muito a nossa atenção por falar do futuro, né? E ela também nos prepara para aquilo que está por vir. Profecias bíblicas são palavras ditas por alguém em nome de outro alguém. Tito 2,13 fala do retorno de Cristo, seria a melhor tese ou o melhor versículo para esse tema. Apocalipse do 6 ao 18 fala da tribulação, temos a escatologia realizada, tudo já aconteceu, a escatologia inaugurada, uma parte aconteceu, a outra vai acontecer, e a escatologia dispensacionalista, o reino de Deus é para uma era futura, então ainda não aconteceu. Eu creio nessa e vocês são livres para escolher o caminho que vocês quiserem. E aí a gente estava falando, terminamos no caráter de Deus, que é salvar os justos. Por isso que é uma das teses que entendem que a igreja não estará no tempo das dores, né? Deus salvou Noé, Ló e Raabe, e Deus também vai tirar a igreja das dores que ela vai passar, ou que todos passarão quando da tribulação. Em nome de Jesus, amém. Agora, 9h10 em Brasília. Então, começamos 9h05, demos 5 minutos de tolerância. A partir de agora, matéria nova. E olha, nós vamos começar falando sobre os sinais, né? E os sinais que vão indicar quando que vão acontecer os tempos finais. Jesus volta, existem sinais descritos na Bíblia, desses sinais que nós vamos comentar agora. A primeira grande deixa eu tenho em Mateus, no Evangelho de Mateus, o versículo 24. Ali, Jesus, ele fala coisas extraordinárias. Embora eu tenha que entender que Jesus, ele se preocupou mais em explicar a era da igreja, que é essa era que nós estamos agora, do que a era futura, né? A era do arrebatamento, por exemplo, a era da tribulação. Então, a maior parte dos versículos de Jesus, eles tratam, os ensinamentos de Jesus tratam da era da igreja, tá? E tudo isso vai ficando claro por quanto mais lemos e entendemos essas profecias escatológicas, ou seja, aquilo que Jesus falou sobre o futuro. A segunda vinda de Jesus, ela é uma matéria de difícil entendimento. E já vou explicar o motivo. As profecias do Antigo Testamento, principalmente, que são repletas no futuro, né? Se você pegar Daniel, ele fala muito, Isaías, Jeremias, eles falam muito do futuro. Nós vamos entender que eles, quando viram a profecia, eles viram somente uma parcela, uma parte da profecia. No material que eu mandei para vocês, tá mais ou menos, tem um desenho, né, um gráfico, uma ilustração mostrando o que eu quero dizer. Eles enxergavam muito os picos da profecia e não enxergavam os vales. Então é mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui uma folha, acho que vai dar para ver. Tá dando para ver a folha? Separando a minha visão? Então, olha só, eles viam aquilo que estava visível aos olhos. Então, os picos das profecias. Então, a hora que a profecia vinha e subia, eles viam. Mas existiam e existem vales. Esses vales eles não enxergavam. Por isso que, por exemplo, eles sabiam que Cristo voltaria uma segunda vez. Mas eles não entenderam que nessa segunda vinda seriam em duas partes.
Então, se você pegar Isaías, por exemplo, nós vamos falar mais lá na frente, você vai ver, ele fala, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele coloca todos os nomes numa única profecia. Hoje eu enxergo que esses nomes serão dados para Cristo em momentos diferentes. Ele não pode ser o Deus forte no momento onde ele foi morto. Não dá. Ele não pode ser o Deus forte no momento em que nós, os justos, os santos, estamos passando por grandes aflições e dificuldades, porque se ele fosse forte, ele nos tiraria disso. Então, esses nomes, eles vêm para um momento posterior, que os profetas do Velho Testamento não conseguiram enxergar. Isso explica, então, a dificuldade dos judeus em aceitar Cristo como Redentor prometido. Porque se hoje eu tenho a visão de Cristo, e olha, hoje eu tenho a visão não ocular, porque eu não estava lá, mas eu creio nos testemunhos que me foram dados por Pedro, João e pelos demais evangelistas e livros da Bíblia. Os judeus não tinham. Eles só tinham as profecias com o pico. Então, dá uma certa razoabilidade eles não entenderem Cristo como o Messias prometido. Por isso lutaram tão fortemente contra Cristo. Uma das situações. A outra lógica é o próprio pecado que invadiu os fariseus, os escribas, a tal ponto deles combaterem a própria palavra do Senhor. Mas duas situações no Novo Testamento nos mostram com clareza essa situação. A primeira, a estrada de Emaús. Gente, pensa só. 2 discípulos de Jesus caminhavam naquela estrada. Eram 2 homens que andavam cotidianamente com Jesus. Jesus encosta do lado deles e eles não reconhecem Jesus. Por quê? Porque eles não tinham entendido que Jesus ele teria que morrer, ressuscitar, ascender e depois voltar. Então, eles não esperavam Jesus vivo novamente. Eles não tinham essa compreensão, mesmo sendo discípulos do Senhor. E nós vamos ver que Deus ou Cristo trata aqueles 2 com amor, ele não repreende os 2. A mesma coisa eu tenho na história de Tomé, né? Nós falamos sobre ele domingo agora. Tomé também não tinha ideia de que Jesus poderia estar vivo de novo. Ele não tinha essa compreensão. Então eu tenho que entender tudo isso. Até aqui, como estamos? Bem? Então tá bom. Bom, nós temos eventos, né? Sistêmicos no mundo, né? Ou, por exemplo, nós temos guerras sendo declaradas em todo o tempo pela televisão, né? Então, a televisão fala, olha, mais um atentado terrorista, o país tal deflagrou uma guerra, invadiu, catástrofes, né, da natureza. Então, nós estamos ouvindo em todo o tempo esses eventos. O que tem acontecido? Nós vamos ver mais lá na frente que é bíblico, então faz parte da profecia escatológica que falsos profetas viriam e ganhariam cada vez mais, teriam cada vez mais vazão, teriam cada vez mais espaço, porque eles viriam para ensinar falsas profecias, falsas doutrinas. E o que isso tem acarretado? Em cada evento que nós temos, um ou outro levanta e fala, é o sinal, Cristo está vindo. Olha, nós tivemos isso no Covid, nós tivemos isso nessa atual guerra da Sérvia, nós temos isso em cada grande terremoto que abala as estruturas do mundo. E isso é um erro. Da televisão eu ponho eu ponho o foninho. Isso é uma falha. Essa falha, ela atrapalha a minha caminhada. Porque ela vai desencadear naqueles que estão começando na caminhada cristã uma frustração. Porque todos têm dor. E às vezes a dor de alguns ela é tão forte, ela é tão presente que a pessoa anseia pela volta de Jesus. Olha, vou ser sincero para vocês, e muitas vezes a minha oração era: Senhor, volta logo.
E eu não estava pensando em ninguém, eu estava pensando só na minha dor, porque ela estava doída. E eu tenho certeza que você também já passou por momentos assim. Mas nós somos maduros, nós entendemos. Aquilo foi um momento, sabe? Um rompante de frustração, de meninice da minha parte. Voltamos para a caminhada normal. Agora, aquele que é novo convertido, talvez ele se decepcione tão grandemente com Deus que ele vai se frustrar e vai se afastar do Senhor. Então, isso é um problema. Eu tenho que entender que esses sinais ou estes eventos, sim, eles acontecem, mas eles não são o cerne, eles não são o ponto imediato do retorno de Jesus ou do final dos tempos. São só eventos que foram declarados biblicamente e que estão se repetindo, até acontecer o último evento, e aí sim todo o processo profético ganhar vida. Então, eles são sinais, mas não indicadores claros de que tudo aquilo já aconteceu e já chegou. Tudo bem, gente? Deu certo? Até aqui estamos tranquilos? Amém. Outro ponto que eu tenho que entender e ser claro é que os tempos atuais, eles vão ser, aliás, quanto mais no tempo a gente entrar, quanto mais no tempo a gente estiver, mais traumática vai ser a nossa caminhada. Por quê? Porque mais difícil, mais perigoso vai ser o mundo. Então, olha só, 1 Timóteo 4:1 fala dos falsos profetas. 2 Timóteo vem e fala dos tempos perigosos. Vamos pegar 2 Timóteo. Embora nem venha a ser preciso, né, porque todo mundo está vendo o mesmo mundo que eu, mas olha só, 2 Timóteo 3, vai do 1 ao 9. Foi até um dos versículos que o pastor Daniel falou bastante. Ele não está aí hoje, né? Olha só, ele me desafiou e não entrou hoje. Deixa eu ver. Acho que não. Mas vamos lá. Ele diz assim, olha, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pô, já está na cara aqui. Tempos ruins, tempos perigosos, a maldade do homem vai aflorar, sabe? A resistência deliberada para a verdade de Deus vai ser constante. Nós vamos ver isso cada vez mais. Ô, gente, vamos ser sinceros, eu estou vendo isso às claras. Eu não me lembro a data, mas no material de vocês tem, quando a Gavi, eu lembro só a escola de samba, só para criticar os que torcem contra o meu time. A Gaviões da Fiel, né, a escola de samba, ela fez uma cena onde Jesus vinha sendo maltratado por Satanás e terminava assim à frente daquela escola de samba. E olha, esse assunto foi levado para os tribunais. Salvo engano, foi uma igreja católica, entrou com uma ação contra a Gaviões da Fiel e perdeu a ação. A justiça entendeu o seguinte: ali eu não tenho nenhum malefício contra a tua fé. Eu só tenho a representação do que na Bíblia mesmo está escrito. E é verdade. Só que eles podiam ter também nos dado a continuidade do que a Bíblia fala. Terminado, então, o enredo mostrando Cristo como vencedor, né? Mas eles não fizeram isso. E o mundo aceitou. Agora, nas Olimpíadas da França, né? Então tem um momento, várias cenas, várias, tá? São várias. Aparece um cavaleiro que claramente representa o cavaleiro do Apocalipse, mostrando então que ele vem para dominar o mundo. Então aquele cavaleiro representa claramente isso, tá? Peraí, só escrever aqui porque tem gente que não está entrando porque não está achando o link. Peraí. Pronto. Mas uma cena que me mais marcou foi a da ceia. E dá para perceber, eles mostram claramente ali uma mesa, parecida muito com a representação daquela foto, né, de Jesus e os discípulos. Mas as personagens que estavam nessa ceia das Olimpíadas, elas eram a configuração real do pecado. Eles mostravam claramente a homossexualidade em prática, porque eles mostravam um travesti,
Eles mostravam a lascívia com danças sensuais, gestos sensuais. Então, tudo isso nos mostra claramente que o mundo ele está cada vez pior, cada vez aceitando mais a situação do desvio, do afastamento da palavra de Deus. Eu não estou encontrando mais pessoas que apoiam a verdade bíblica. Eu estou encontrando pessoas que, contrariamente, refutam a verdade bíblica. Né? Eu me lembro quando aconteceu isso, estava tendo o acampamento das crianças. Foi no dia seguinte, né? Acho que começou na sexta, aí foi a abertura na sexta à noite, e no sábado. Acho que foi isso, mais ou menos isso. Mas eu tive uma conversa com as crianças. E a minha pergunta era a seguinte: você sendo um atleta, então vamos pegar agora o contexto de um atleta. Cara, você treina, a tua vida é desenvolvida para você ganhar a prática e a capacidade para ter o ingresso nas Olimpíadas, que é uma primeira jornada dificílima. Muitos atletas, eles comemoram quando eles simplesmente são convidados para representar o país nas Olimpíadas. Então, ele já foi um vencedor ali. E aí você vai para as Olimpíadas, lógico que você então guarda nas suas expectativas sucesso na empreitada. Pô, já entrei nas Olimpíadas, agora eu vou ganhar. Agora eu vou conquistar uma medalha. Poxa, agora eu vou representar bem o meu país nesse movimento. Só que daí você vê as claras que eles fraudam, machucam, maculam a imagem do teu mestre. Você participaria desse evento? Você se sentiria à vontade em participar de um evento onde Cristo foi afrontado? E ó, é só para reflexão, tá? Porque daí alguns disseram assim, claro, porque daí quando eu ganhasse eu ia proclamar toda a honra e toda a glória ao Senhor, como muitos fizeram, né? Principalmente no Brasil, muitas meninas, inclusive, que ganhavam, elas glorificavam a Deus, entregavam a Cristo toda a honra e toda a glória. Então, tudo bem. Mas é uma pergunta que merece ser posta em reflexão. Se você vê alguma coisa que você batalha todo o tempo para tomar parte, aí você consegue. Quando você consegue, você percebe que aquilo maltrata o teu mestre Jesus, afronta a palavra de Deus. Você continua participando? Você continua empreendendo as suas energias em favor daquilo? É uma boa pergunta, sabe? E a gente precisa ver até onde nós estamos dispostos a renunciar para com Cristo andar, tá? Então, só para vocês refletirem aí, tá? Mas é uma das deixas que eu vejo dentro dessa perspectiva que nós estamos tendo, a resistência deliberada para com a verdade de Deus, conforme escrito em 2 Timóteo 3. Amém? 2 Tessalonicenses 2:3 diz o seguinte, que todas essas coisas, elas não aconteceriam sem antes, e eu estou resumindo, tá? Sem antes acontecerem dois eventos. O primeiro seria a apostasia. A apostasia dita aqui, gente, não é o esfriamento da fé, porque apostasia pode significar isso. É o morninho, né, que a gente fala. Tem uma das igrejas que fala, olha, antes você fosse quente ou fosse frio, mas não morno. Não, não é isso, tá? Na minha compreensão, a apostasia descrita aqui em Tessalonicenses é a erradicação da palavra, o afastamento deliberado da palavra de Deus. Essa é a apostasia que Paulo falou para os de Tessalônica. Então, antes do fim, antes da vinda, antes desses eventos, essa deliberação contrária à fé cristã vai acontecer. E ela vai começar a ser cada vez mais pungente e marcante. A mesma coisa vai acontecer com a apresentação de uma figura que vai ter importância extrema na conclusão dos eventos finais, que é o filho da perdição, como eles chamam aqui. E esse filho da perdição, ele pode ser entendido como o anticristo ou a besta. São sinônimos para a mesma figura, tá? E quem é esse cara? Esse cara é aquele político que vai vir representar o mundo declarando uma paz mundial e conseguindo, gente, ele vai conseguir dar paz no mundo inteiro por um determinado período de tempo. Então, essas coisas, segundo
Tessalônica deveriam acontecer antes dos eventos finais, tá? Agora, olha só, alguns outros sinais que estão descritos e devem acontecer antes disso tudo, e praticamente já aconteceram. Um é a reconstrução de um templo na cidade santa de Israel. O segundo é um governo mundial, que é esse governo que vai ser liderado por esse filho da perdição. Agora, olha só, em 1948 aconteceu algo extraordinário em Israel, ou em favor dos judeus. Naquele ano, o Estado de Israel foi considerado soberano. O que significa isso? As Nações Unidas declararam que Israel era, de fato, uma nação independente, que poderia continuar conduzindo seus atos conforme o seu próprio governo. Essa declaração ou essa manifestação atual, ela vem e ela dá força para duas promessas feitas lá no Velho Testamento. A primeira feita para Abraão, Gênesis 17:8. Bora pegar lá Gênesis 17:8. Olha o que diz Gênesis 17:8. Deus falando para Abraão: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Deus falou: Abraão, para você e para os teus, essa terra, a nova Canaã, vai ser dada. Bom, eles tinham. No ano 70 depois de Cristo, Roma destrói Israel, destrói toda a cidade, eles perdem o controle, e desde 70 antes de Cristo até 1948, Israel nunca mais foi uma nação. Desde 70 depois de Cristo, os judeus estão dispersos pelo mundo. Em 1948, quando tem essa declaração, eles reencontram a terra prometida. Eles podem voltar, então, para o seu estado. Essa é, inegavelmente, o viés político do cumprimento da promessa de Deus em Gênesis. Outra, Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala de uma restauração, de uma ressurreição física de Israel. Física e espiritual, tá? A ressurreição física é essa. Gente, Israel existe. E vamos ser sinceros, é uma das nações mais poderosas do mundo atual. Então, fisicamente já se cumpriu, e isso é maravilhoso. Era um sinal que deveria acontecer antes dos tempos finais, e aconteceu. Mateus 24:14 tem uma fala de Cristo, e ele diz assim, vamos lá para Mateus. Tá tudo bem até aqui, gente? Tudo leve, light, solto. Pastor Daniel entrou, agora não posso mais falar dele. Uau, sorriso maroto. Hoje eu estou enxergando todo mundo, hein? Todo mundo os que estão visíveis, né? Ó, 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Fantástico. Então Jesus fala o seguinte: antes do fim, a proclamação do reino. Que reino é esse? De que reino ele fala aqui? Do reino milenar de Jesus Cristo, da promessa dada lá em Gênesis 3:15, que é quando Deus fala, olha, a serpente vai ser pisoteada pelo filho da mulher, Jesus. Quando que Jesus pisa na cabeça da serpente? Quando ele volta no seu glorioso retorno, ele aprisiona Satanás e ali começa o reino milenar de Jesus Cristo. É desse reino que ele fala. Quando esse reino for declarado em todos os cantos do mundo, aí é o evento final. Aí nós teremos, então, a declaração de que o fim chegou. Agora, eu tenho um problema muito sério com esse sinal. Eu não consigo saber quando ele vai acontecer. Diferente das guerras. Por exemplo, estourou a guerra da Sérvia. Nós soubemos praticamente no mesmo momento. A internet trouxe essa comunicação. Os lugares aonde a palavra de Deus ela ainda não chegou são lugares remotos, aonde a tecnologia não chega. Então não tem como eu saber. Então esse sinal, me parece, ficará às escondidas do homem para sempre. Haverá um dia onde essa palavra vai ser declarada nesse último canto, e aí tudo acontecerá.
E faz sentido ser assim. Porque Jesus também, ele fala que essa passagem, essa virada, ela só acontecerá quando todos os sinais se cumprirem, porém, ela virá como um ladrão vem à noite. Ninguém espera. Olha só, no mesmo Mateus 24, versículo 8, olha o que ele fala. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Excelente. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados. Levantar-se, não, peraí. Aquele, porém, não é aqui, peraí, eu perdi o versículo, mas tem um versículo onde Jesus fala que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Se alguém lembrar o versículo, já me fala aí para declarar para todo mundo aqui. Então, realmente tem que vir de surpresa. Não pode ter um sinal da internet avisando a todo mundo para que todo mundo se prepare. Olha, tem uma missão indo para o último canto remoto do mundo. Não, isso não vai acontecer. Nós vamos descobrir como um ladrão que vem à noite. E aí eu tenho que estar bem preparado para não ser pego de surpresa. É o que Jesus fala, tá? Aqui, achei, 24, acho que 36. Aqui, ó, isso mesmo, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, é bem assim que tudo acontecerá. Falsos mestres, ou os falsos profetas, eles vão trazer um descrédito para as profecias, principalmente para a segunda vinda de Cristo. Eu estava falando agora com um outro casal, num estudo sobre dons. Por que é interessante para o diabo fazer com que nós não tenhamos conhecimento real sobre os dons? Porque os dons, eles mexem na mais profunda intimidade de cada um. Vou dar um exemplo. O dom da cura. Embora eu já tenha declarado para alguns e agora vou declarar para outros. Esse dom, na minha opinião, ele não existe mais, tá? Nenhum homem tem capacidade espiritual de curar outro. Isso acabou. O que nós temos nos dias atuais é a cura vindo diretamente do altar do Senhor, exatamente como foi com o rei Ezequias. Então, eu não tenho mais o ato empreendido pela força de um homem, como foi, por exemplo, com os apóstolos. Eles curavam com a sombra, eles curavam com a imposição de mãos e tudo mais. Hoje o que eu tenho é dons que podem me levar para a cura, mas não que seja o dom da cura. Mas isso, se você quiser saber mais, entra na aula de dons depois. Mas olha só, o dom da cura. Quem procede à cura? Então vamos supor que eu tenho esse dom. Pô, isso é muito valioso para mim. Faz sentido, né? Por quê? Porque eu vou ter um quilate diferenciado. As pessoas vão falar do Vagninho de forma diferente. Vão falar assim, cara, e o pastor, bispo, apóstolo, terceiro, quarto da Trindade, Vagninho? Não, é porque você chama ele assim? Pô, porque a sombra dele cura. Porque o lenço dele tira o câncer. Cara, todo mundo vai querer meu lenço. Todo mundo vai querer ir para minha sombra. Então eu vou pegar um grau diferente dos outros. Então seria legal para mim ter o dom da cura. Seria bom também porque isso mostraria que eu tenho, inegavelmente, Espera só um pouquinho, gente. É mais um que estava esperando o link. Calma aí, já já ela vai entrar. Bom, espero que entre, né? Quando eu tenho o dom da cura, ou seja ele qual dom for, isso mostra na minha intimidade, se eu estou exercendo e estou exercendo bem aquele dom, que eu estou na maior intimidade com Deus. Poxa, se eu sou um profeta das verdades do Senhor e tenho falado bem das verdades do Senhor, isso alegra a minha alma. Por quê? Mesmo sendo reto e santo, porque eu estou falando, puxa, estou indo bem com Deus. Pô, que legal, está indo tudo certo, não estou errando, não estou caindo no pecado da prepotência, da arrogância. Então, por esses dois motivos, quem tem o dom tem um benefício aí, tem alguma coisa que alegra a alma dele.
E quem recebe o serviço pelo dom prestado, então você vai ver que o dom é sempre a manifestação de um serviço em favor de outra pessoa. Isso é o dom, tá? A pessoa que recebe o serviço também recebe uma alegria, gente. Vamos ser sinceros. Ó, ela acaba recebendo a alegria de ser curada, ela recebe a alegria de receber a palavra e entender, ela recebe a alegria, deixa eu ver de qual outro dom é, de cura não, porque não é dom, né? Mas o serviço que eu prestei em favor dela trouxe para ela, inegavelmente, um algo prazeroso, e a alma dela se alegra. Então, é prazerosa, é bom para as pessoas entenderem que hoje ainda existe o dom da cura. Vai ser dom para o cara que acha que tem, e vai ser bom para a comunidade, que vai se encostar no milagre palpável. Porque vou ser sincero para vocês, uma coisa é eu aparecer e falar, olha, vamos orar e crer no impossível de Deus, na cura invisível do Senhor. Isso é uma coisa. Diferente é se eu virar para você e falar assim, meu irmão, pega uma papoula, né? Papoula que chama aquela planta. É, né? Vocês são ruins de planta, hein, gente? Credo. Ah, faz de conta que é papoula. Pega a papoula, porque se você tomar chá de papoula 2 vezes ao dia, o teu câncer é curado. Gente, no que é mais fácil acreditar? Na papoula ou no invisível de Deus? Eu não sei para você, para mim é na papoula. É real, eu pego. Então, se eu viro e falo assim, meu, tem um cara que cura, é só você ir lá e participar da reunião dele. Pede para ele orar. Opa, eu vou lá, por quê? Porque o cara é real, o cara existe, o cara tá vindo, ele tá aceitando esse marketing. Então, olha só, a comunidade vai acabar andando num desvio de fé, numa diminuição de fé no Senhor. Ela não vai mais acreditar tão e somente na fé da provisão da cura divina. Ela vai acreditar na fé, na provisão da cura de um dom que vem através das mãos de um homem. Então, na minha interpretação, a compreensão equivocada dos dons prejudica e muito a minha caminhada cristã. Como também prejudica a minha caminhada cristã não entender essas profecias da escatologia. Os sinais, eles existem, eles estão aí. Eu tenho que entender cada um deles. Para eu não achar que a próxima guerra que vai disparar é a guerra que está sendo dita lá. Não, não é, gente. A guerra que ele diz lá já aconteceu em 1918, foi a Primeira Guerra Mundial. Guerra entre nações, pronto. Esse evento já pode pôr um... Você tem um checklist? Põe o tique aí, já foi. Rumores de guerras, tica. Pai matando filho, tica. A reconstrução de Israel, tica. Deixa eu ver o que mais. Outros sinais, todos eles, gente, sem exceção, você pode ticar. O único que eu não tenho como te posicionar é se o evangelho, o reino milenar, foi proclamado nos 4 cantos do mundo. Esse eu não consigo. E até entrando aí um pouco, dando uma deixa aí para a gente se conciliar, só me tirem uma dúvida: o dedinho briga ou o dedinho faz as pazes? E aí, gente? Faz Dedinho? as pazes. Então tá bom. Então, assim, então olha só, para eu dar o dedinho para o pastor Daniel aqui, olha só, mesmo se eu entrar na questão da mesotribulação, tá tudo bem. Poderíamos estar vivendo a mesotribulação. Por quê? Pode ser que o anticristo já está rodando entre nós aí, meu irmãozinho. É o cara que você recebeu o santinho semana passada. Mas você não sabe por quê? Porque ele está vindo dentro de falsas promessas, de uma máscara, e você está achando ele o cara. Porque, inclusive, ele está prometendo a paz mundial. Pô, quem não quer votar num presidente desse? Eu quero ele eleito para o mundo. Então, pode ser que esse líder já está movimentando aí a região dele. Está vindo, ele está crescendo, ele está ganhando corpo. Já já ele pega o poder total, como é descrito na palavra de Deus. Se a igreja vai antes ou depois, não é parte do nosso bate-papo de hoje. Mas já pode estar acontecendo, entendeu? Então, eu tenho que ficar muito atento. E quanto mais conhecedor da palavra de Deus eu for, mais atento eu vou ser.
Ó, vou ser sincero para vocês. Eu nunca gostei, quando eu já falei, né? Eu acho, eu estou sendo repetitivo. Quando eu dava aula na UMEC, lá, eu nunca gostava que as pessoas me chamassem de professor. Nunca. Porque eu estou aprendendo. A gente está aprendendo juntos, então eu não posso ser chamado de professor. Eu posso ser o que a gente chama na igreja, né, de facilitador, parceiro. Mas professor não. Professor eu tenho um, que é Jesus. Ele é o meu professor, só isso. No mais, estamos juntos na mesma corrida. Então, essa é a grande deixa. Estamos juntos para aprender mais desse Deus maravilhoso. Eu listei para vocês aqui alguns sinais. Olha que interessante. Tem aí no material de vocês. Israel ser reestabelecido, beleza, a gente já falou. Olha esse aqui já começa a ser delicado. Ó. A ascensão da Rússia para se tornar uma superpotência mundial também já aconteceu, tá? Alguns não lembram e não sabem, porque não viveram naquela época, mas a União Soviética, como aquela região era chamada antes, tomou um poderio de tal forma que duas nações controlavam o mundo naquele tempo, Estados Unidos e eles. Um com medo do outro, e os dois podendo destruir o mundo. Então, essa ascensão da Rússia, como é chamada hoje, é um dos sinais que estão previstos para o final dos tempos. Mas aí você vai falar assim, por quê? Porque essa nação, que sempre teve um bico virado com os judeus, ela é uma ameaça mundial. E vou te dizer mais, a Rússia, ela tem parceria, tem aliança com etnias muçulmanas, com nações muçulmanas que propõem a erradicação do cristianismo. Então, essa nação, ela é um potencializador de uma guerra que viria a estremecer o mundo, a tal ponto de eu eleger uma pessoa como uma liderança mundial que conseguiria, então, acalmar os ânimos da Rússia, de Israel, dos Estados Unidos, e aí proclamar uma paz mundial. Olha como é perigoso isso. E isso já aconteceu em 1917, se você quer saber bem da verdade, uma revolução que teve daqueles lados de lá, tá bom? Outra, o conflito entre capital e trabalho por colapsos financeiros. Gente, olha só aonde isso vai chegar. Capital e trabalho, o que significa isso? Dinheiro e o exercer uma função. Então, vou pegar o Rendes, que foi o primeiro a entrar. Hoje eles vão ser os meus... Eu esqueci como é que chama, mas vão ser eles. O Rendes trabalha, ele é professor. Isso é trabalho. O capital é o salário que ele ganha. Desse capital, o mundo vai girar. É onde ele compra um carro, um apartamento, é onde ele compra um lindo presente para a moça que ele determinou que seria parceira dele para o resto da vida nesse sábado. Ó, Dayana, ganhei uns pontos com você, hein? Então, olha só, isso é o capital. Quando eu tenho o entre o trabalho e o capital, eu tenho um conflito, uma instabilidade tão forte no mundo que os princípios, mesmo os absolutos, são desconsiderados. Gente, deixa eu te dizer, e olha, eu não estou aqui para falar de política, até porque a gente tem uma posição muito contrária à política. Mas o comunismo, que propõe algo muito semelhante a isso, é uma desarticulação do que Deus propõe. Eu estou falando do critério político e econômico, tá? Só para que saibamos. E esse conflito, ele vai desencadear numa dependência que não vai ser de Deus. Vou explicar. Nós tivemos várias crises financeiras no mundo já, né? Nós tivemos a Grande Depressão nos Estados Unidos, depois nós tivemos uma queda na questão imobiliária também nos Estados Unidos. E olha que interessante, sempre nos países de ponta. Por quê? Porque quando eles entram em crise, o mundo todo padece. Pode ver, quando o dólar está com problema, o real também. Então, esses países, eles tendo crises financeiras, nós também temos. A Europa está passando por sérias crises financeiras. Nós estamos pagando preço. Excelente. A evolução veio e a questão do trabalho e a questão financeira, elas mudaram de papel. Bora lá. Hoje em dia, como é que você paga a maior parte de suas contas? É com dinheiro, nota em cima de nota,
ou é pelos mecanismos eletrônicos? Gente, mecanismo eletrônico. Não tem mais dinheiro. Se você vai com R$ 100 para pagar uma conta no comércio de São Paulo e a conta deu R$ 25, o cara não tem troco. O cara vai falar, amigão, faz um Pix. Por quê? Porque o dinheiro papel deixou de existir. Então, hoje, e vocês vão saber disso melhor do que eu, nós estamos aprisionados no viés eletrônico. Nós tivemos, em 2000 e alguma coisa, um medo de um bug tecnológico que eles chamavam, né? Era como se a internet daquele tempo fosse quebrar, fosse parar. O medo foi tão grande porque se acontecesse aquilo naquele tempo, o mundo parava. Gente, hoje, para tudo. Hoje, até a medicina para se a tecnologia parar. Então, olha só, esse desenvolvimento, esse conflito entre o capital e o trabalho, me levou para um aprisionamento tecnológico, de tecnologia. Se a tecnologia para hoje, eu paro o mundo. Eu quebro o mundo. Então, hoje, toda a minha energia está sendo desenvolvida para que a tecnologia não pare. Olha que coisa absurda. Eu vou te dar um exemplo da nossa igreja. Nós estamos sem internet já há 2 semanas. Nós estamos movimentando Deus e o mundo para consertar a internet da igreja. Por quê? Porque eu tenho que transmitir o culto online, porque as salas da igreja não estão funcionando. Mas peraí, a igreja está presa na tecnologia? Não, de forma alguma. Eu não posso ser aprisionado por esse sistema. Porque a hora que eu for aprisionado por esse sistema, ele vai entrar no lugar de Deus. Então agora eu tenho uma adoração que é para a tecnologia, não é mais para o meu Senhor. Olha só a idolatria, ela entrando num viés que eu nem imaginava. Mas ela já é real, ela já está acontecendo. Então já é um sinal que já pode dar o teu tique aí também no checklist aí. Esse aqui é fantástico, gente. Eu gostaria que vocês pegassem Daniel 12. Daniel é um dos profetas, é o último profeta considerado grandinho ou maior. Daniel 12 é uma das profecias. A minha Bíblia, essa que eu estou aqui, ela é subdividida por temas, né? Tem subtítulos. O título desse capítulo é O Tempo do Fim. Eu vou ler com você até o 4, tá? Depois eu te estimulo a ler isso aí com mais paciência. Olha o que ele diz. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Mas lá na frente nós vamos falar sobre os livros, tá? É um livro que a gente tem que estar nele. Mas olha só, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Gente, guarda bem isso, ó. O inferno, isso é muito importante, tá? Não que eu quero que você vá para o céu porque você tem medo do inferno. A eternidade dos salvos é gozar de contentamento para todo sempre do lado de Deus. E a eternidade dos perdidos é gozar eternamente do sofrimento do lago de fogo e enxofre. Tá aqui, ó. E outros para vergonha, e outros para horror eterno. Então, o horror também é eterno. Não pense vocês que Deus vai fazer assim, ó, queimou, sumiu. Não. Vão existir para a eternidade, sofrendo para a eternidade, tá? Esse é o justo juízo de Deus. Mas vamos dar continuidade, porque não era aí que eu queria chegar ainda. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como a estrelas, sempre e eternamente. Agora é o que me importa, o 4. Tu, porém, Daniel, encerra... Desculpa, é que eu li um... Vou ler aqui para vocês, é que eu li o que a Jocélia colocou. Apocalipse zumbi, o horror eterno. Hoje é o dia do terror na aula. Vou ler de novo o 4. Ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim.
Muitos os esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Gente, sabe o que significa esse versículo 4? Significa que a humanidade, o homem, vai buscar, como nunca antes buscou, duas situações. Eles vão buscar o conhecimento. Olha, muitos se esquadrinharão para saber, para conhecer. Eu quero ser sábio. Eu vou buscar a tecnologia, a ciência, eu vou saber de todas as coisas, eu vou ter um sistema Google que vai me informar rapidamente de todos os assuntos. Mas eu vou me multiplicar, eu vou viajar por todo o tempo. Nunca andou tão em altas viagens mundo afora. Gente, está todo mundo sem dinheiro, mas não tem passagem para comprar, os voos estão lotados, está todo mundo viajando. Daniel descreve isso nesse versículo 4. Quando as viagens tomarem conta do ser humano, quando a busca do conhecimento for o ápice do homem, puxa, ali o fim está na porta seguinte. Então eu tenho que entender, está no fim, gente. Está chegando. Está próximo. Eu tenho que ter astúcia, eu tenho que ser ligeiro para não cair. Sabe? É essa busca pela diversão. Que diversão de viajar para os Estados Unidos. E, ó, não estou falando mal de quem viaja para os Estados Unidos, tá? Se eu tivesse dinheiro hoje, eu iria. E isso não seria maléfico. Isso não seria pecado. Não é disso que eu estou falando, tá bom? Então, aqueles que viajam, que têm a possibilidade, tá certo, tem que viajar, mas toma cuidado para isso não virar distração e você viver de viagem em viagem. Porque é o que Daniel fala aqui. Toma cuidado para você não virar o que João fala na sua primeira carta, né? A prepotência, né? A arrogância, sabe? Então eu sou tão soberbo que agora ninguém pode falar qualquer coisa porque eu sou o dono da verdade absoluta. Eu busco a verdade em todo o tempo. Eu quero estar certo sempre, o tempo todo. Daniel falou. E vamos ser sinceros, gente, não é isso que está acontecendo? Eu vou pegar dois exemplos bem claros. Quem é Bolsonaro defende o cara como se o cara fosse até surgir uma brincadeira, né, de Messias. O que é isso? Onde nós Gente, uma brincadeira dessa não deve nem ser feita. Isso é profanar o nome do Senhor. Aí quem é Lula coloca o Lula como o redentor da nação, o príncipe escolhido pelo Senhor. Onde nós estamos com a cabeça? Gente, nós temos que voltar para a nossa humildade, sabendo que o nosso Deus é o único soberano, que através dele virá o Messias, que é o nosso Jesus, ninguém mais. Todos os demais padecem, todos os demais falham, erram, vão tropeçar na esquina seguinte. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as coisas estão acontecendo de forma rápida. Sistema único de governo, que foi o que eu falei. Gente, isso aí já começou desde a Primeira Guerra. Em cada grande colapso mundial, o que o homem faz? Pode ver. Ele cria um sistema onde ele tenta unificar o mundo. Nós tivemos isso com as Nações Unidas, depois nós tivemos isso com... teve uma parte que se chamou a Liga das Nações. São sistemas onde o mundo quer ser unificado no poder. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela quer comandar o mundo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Porque eles estão dando vazão para esse sistema único de governo. Já surge um cara lá falando de uma paz mundial, tendo ideias significativas, o mundo todo vai aplaudir, ele vai ser colocado como o imperador do planeta Terra. E aí já aconteceu. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque todos os sinais, todos, gente, todos os que nós temos visão, todos eles já aconteceram, tá? Independente, né? E aí eu coloco como independente da visão, se é meso ou se é pós, as duas estão iguais aqui. Todos os sinais, eles já aconteceram. Só existem dois que ainda estamos em dúvida, né? Um é se esse líder político realmente já surgiu e está crescendo lá no seu cantinho, isso não dá para saber. E a outra é se o evangelho já foi pregado em todos os cantos do mundo. Isso também tem como a gente ter conhecimento, né? Agora, no mais, tudo já aconteceu, tá bom? Ah, mas vai surgir uma outra guerra mundial. Tá bom, é só a repetição de um ato que já aconteceu lá atrás, em 1918. Ah, é pai matando filho. Tá bom, o Nardoni já fazia isso, e antes do Nardoni outras pessoas já faziam isso, então já são situações antigas.
Então, todos, gente, sem exceção, todos os sinais já se cumpriram. Agora, o povo que se diz povo santo de Deus, o povo que quer ser chamado de nação eleita, meu, isso é fantástico. Esse povo, ele precisa estar atento na palavra. Ele precisa estar desejoso da palavra, né? Vou pegar o exemplo da Elisângela Alica. Pô, às 8 horas estava querendo entrar, é isso, é isso. É querer pegar os estudos, identificar o que está certo, o que está errado, despreza o que está errado, mantém o que está certo. Exorta quem está falando, se está falando bobagem, para parar de falar bobagem. Ah, mas o cara é o pastor da igreja. E daí? E daí? Judas era um dos 12. Tá? Judas era um dos 12, hein? Você quer mais grau do que esse? Pega lá quando Jesus vai escolher os 12. Judas deixou uma pá de cara ao relento. Ele foi escolhido. E olha o que ele fez. Paulo era um cara extraordinário, mas ele vem e chanfra em cima de Marcos. Para depois, no final da carreira, falar: pô, gente, traz o Marcos de volta, o cara é gente boa. Pedro, cara, Pedro era fantástico, ousado, destemido, uma fé inigualável, eu acho. Mas quantas falhas ele não teve? Então, exorta o que está falando errado, independente da função. Aliás, essa é a função da igreja, viu? A função da igreja é a reunião dos santos para comunhão e reestruturação do conhecimento da palavra de Deus, exortando uns aos outros. E eu falo isso porque temos que ter essa ousadia de todos. Nós temos que ser firmes no manejo da palavra, exortando quem está errando. E eu sei que vocês são. Vocês têm trabalhado e trabalhado com excelência nessa área. E continuem assim, tá? Vivam essa plenitude em nome de Jesus, porque Deus vai honrar cada um de vocês. Em nome de Jesus é assim que eu creio. Amém? Bom, depois dessa aula de terror, ô, Josélio, eu vou falar que a nossa aula é proibida para menores de idade, né? Senão dá probleminha. Mas vencida a aula de terror, eu quero saber se alguém gostaria de falar alguma coisa. A gente está exatamente às 10 horas, melhorei. Mas se vocês quiserem falar, agora é a hora. Se quiserem depois falar no particular, a gente pode conversar. Se for para me puxar a orelha, prefiro no particular. Não, mentira, pode falar agora, tá tudo bem. Estamos aqui para aprender. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alcançamos o número de 25. 34 menos 25, 9. Tivemos uma queda de 9 participantes. Então, amém. Creio que eles tiveram contratempos aí. Semana que vem estaremos juntos. Alguém? Pelo jeito, ninguém. Então tá bom, gente. Então, olha só. Espero que vocês, 25, não desanimem semana que vem. Venham, tá bom? Até para a gente poder trabalhar melhor aí a minha vida, a sua vida, tá? Vou tentar melhorar cada vez mais. Vocês viram, hoje eu tomei banho, passei gel, passei meu melhor perfume. Eu senti o perfume. Eu senti. Brincadeira, mas é tudo para tentar fazer da melhor forma possível, viu, gente? Então, foi ótimo, foi ótimo. Tá, Cada vez mais eu aprendo. amém. Ó, só uns recadinhos aí antes da gente terminar, mas quem quiser ir falando, pode ir falando, tá bom? A Kátia pediu oração pelo Elias, falou que ele está muito gripado, então vamos orar pelo Elias, né, para uma recuperação. Ontem, na igreja de Suzano, nós tivemos o pedido da Elô, né, esposa do Natan, para uma sobrinha dela, a Eloá. Ela está internada com câncer, está precisando de uma transferência, está tendo dificuldade. Vamos orar para que essa transferência seja feita, em nome de Jesus, para que ela consiga ir para um lugar melhor, para ser atendida, né? Aí depois, se você souber de algum mecanismo para auxiliar, dá um alô, tá bom? Vamos orar uns pelos outros, tá? Porque às vezes a gente não manifesta, né? Eu sei disso. Às vezes você está com um problemão aí, uma dor, mas você nem fala nada. Então, nas suas orações, não precisa lembrar do nome, só ora pelo povo de Deus, que às vezes a gente vem passando aí por problemas sérios, né? E as pessoas não sabem. Então, a gente vai orar para que Deus traga o alívio, o consolo. Façamos isso. Aí, ó, o pastor Daniel mandou uma deixa aqui.
Eu gostei dessa, hein, pastorzão? Falou assim, olha, gosto dessa visão, que somos irmãos, lembrando uns aos outros o que o Pai ensina. Amém, pastor. Vamos continuar assim, né? Obrigado, senhor, de continuar aí com a gente. Saiba que o senhor é um incentivador. Guarde bem isso, em nome de Jesus, tá bom? Gente, ó, vou dar um alô aí, por exemplo, a Carol, né? Ô, Carol, me perdoa, viu? Eu acabei não falando certo ali, acabou perdendo um pedacinho da aula. A aula tá gravada, tá? Eu vou fazer o seguinte, sem edição nem nada. Eu já vou pegar ela gravada e já vou postar no grupo, porque daí a senhora Carol, pode assistir esse pedaço que a senhora perdeu já hoje mesmo, ou quando for o momento mais apropriado, mas já vou disparar ela para vocês, tá bom? Então tá bom, gente. Então, olha, que vocês fiquem na paz do Senhor, que vocês tenham uma semana assim, repleta desse Cristo maravilhoso, sabendo que as tribulações elas são presentes agora, gente. Isso é bíblico, é profético, não tem jeito. Não dá para pregar o inverso, porque senão estou pregando contra a palavra. Agora dá para pregar a palavra toda. É isso aí, as tribulações estão, mas junto com elas está vindo o bom ânimo do Senhor Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e é isso que eu declaro na sua vida hoje e para todo sempre. E que assim seja. Amém, amém e amém. 3 amém, que é um para cada um. É um para o Pai, um para o Amém. Filho e um para o Espírito Santo. Até mais. Tchau, Tchau. gente. Fiquem com Deus. E uma boa noite de descanso.